Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo. E nessa aula nós vamos conversar sobre uma parte, um fenômeno interessante do funcionamento da mente que faz uma diferença incrível. E basicamente ele já tem a ver com outras coisas que nós já vimos, que é basicamente o caos psicodinâmico. O que é o caos psicodinâmico? O caos psicodinâmico é a transformação de toda a experiência que é armazenada na memória. Ponto. Para você entender fácil e rapidamente, esse é o caos psicodinâmico. O caos psicodinâmico que é responsável por você não conseguir recordar as experiências essenciais, como elas de fato ocorreram, mas sim somente representações frias dessas experiências. É o caos psicodinâmico que é responsável por fazer isso. O que ele faz? Toda vez que você tem uma experiência real, tá? Toda vez que você tem uma experiência, lembrando, experiência é o quê? Experiência é o conjunto de estímulos que contém e num determinado momento da sua vida ali e que esse conjunto de estímulos formam a experiência. Esse conjunto de estímulo pode ser sinestésico, auditivo, visual. Exemplo, uma pessoa começa a discutir e te xingar. Então você está vendo ali a pessoa brava, estímulo visual, está ouvindo os xingamentos dela, estímulo auditivo, e ela pode estar em determinado momento até mesmo te batendo. Então você está tendo um estímulo sinestésico. Esses estímulos compõem a experiência. E assim são as experiências, né? Existem várias experiências, vários tipos de experiências na nossa vida. Por exemplo, a perda de um filho, a mãe que perdeu um filho é uma experiência. Ela está tendo ali estímulos visuais e estímulos auditivos. Pode também estar tendo estímulos sinestésicos, como também não pode, né? E ela está vivendo uma experiência. E assim, por aí vai. Então, o que acontece? Toda vez que você vive uma experiência, essa experiência ela é registrada na memória em forma de registro psicossemântico. É aí que o caos psicodinâmico entra e desfaz, ele quebra, ele desorganiza a experiência, organiza algumas partes e reorganiza a experiência. Nesse processo de desorganização, organização e reorganização, ela perde o conteúdo emocional. Ela perde uma boa fração de conteúdo. O que vai fazer no momento que esse registro psicossemântico serem lidas, né, for lido pelos fenômenos da mente que vão ler a memória para gerar novas interpretações de estímulos presentes, né, e até mesmo para formar as cadeias de pensamentos essenciais que nós vamos ver mais para frente, tanto os pensamentos essenciais quanto os pensamentos conscientes, que são os dialéticos e os antidialéticos. Mas enfim, então toda vez que for lido ali, não vai ser lido a experiência na essência, mas sim vai ser lido a experiência fria para que o estímulo presente seja representado e para que também o que vai acontecer, por exemplo, nesse momento de leitura. Pode ver, várias experiências ruins que você teve na sua vida, você nunca as lembrou como elas foram. Por mais aquela experiência que no momento que você recordou lá, eu falo recordação, mas é só para sentido didático, né? Porque na realidade a gente reconstrói isso. Então, o que acontece? Toda vez que você lembra de uma experiência traumática na sua vida, acontece que você lembra ela. Pode até ser que ela esteja mais próximo da experiência essencial,
ou ela está muito distante da experiência essencial. É o caso, por exemplo, vou te dar um exemplo para que você entenda. É o caso de, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho. Tá? O que acontece? Em um determinado momento, ela pode recordar esse momento muito próximo à experiência essencial. Ou seja, ainda tendo aquelas emoções, mas não como as do momento, mas um pouco já menos intensa do que as do momento que de fato ela perdeu o filho. E depois, à medida que um tempo vai passando, o caos psicodinâmico ele nunca para, ele está sempre ocorrendo, ele está sempre desorganizando, organizando e reorganizando as experiências na memória, né? Exatamente para que a sua memória não seja, a sua inteligência, o processo de edificação e construção da tua inteligência não seja bloqueado. No que aconteceria se isso não acontecesse? Então você depende disso para se manter intelectualmente, como é que eu posso dizer? Para manter a sua inteligência evoluindo. Né? É que eu tenho que tomar cuidado para não tornar as coisas muito complicadas para você entender, né? A ideia é fazer tudo ficar o mais simples possível. É que é difícil a gente falar com simplicidade quando está falando da mente humana. É muita coisa, e essas coisas elas realmente são ilógicas. Porque não é possível, se a mente fosse lógica, jamais a inteligência ia ser construída. Né? Por exemplo, nos computadores, você pega um computador que é uma máquina lógica. No computador, você entra ali, pega um arquivo essencial, o arquivo ele não sofreu perda, você pode pegar qualquer arquivo. Armazenei uma foto na memória do meu computador. A foto vai estar lá como foi armazenada. Ela foi baixada da internet e armazenada no computador como ela foi baixada da internet. Não obteve modificações automáticas. Né? Só que o que acontece? Na mente humana, se isso fosse possível, por exemplo, se a experiência fosse recordada da mesma forma que aconteceu, toda vez que eu lembrasse daquilo, eu ia sentir as mesmas dores, as mesmas angústias. Isso não pode acontecer, porque eu preciso, em um determinado momento da minha vida, em um outro determinado momento da minha vida, ser capaz de produzir outra qualidade emocional, né? Um outro tipo de emoção. Imagina, por exemplo, é por isso que até mesmo os prazeres eles se desfazem, né? Ou, por exemplo, o momento de um grande ator lá que recebeu o Oscar, aquele momento, uma hora, deixa de ser aquele momento, entendeu? Ou seja, a primeira vez que ele recebeu o Oscar, todas aquelas emoções que ele teve no momento que ele recebeu o Oscar, elas não voltam mais. Elas foram desorganizadas, descaracterizadas e reorganizadas depois em novos sistemas. Entendeu? Então, não é assim que funciona. Né? E né, o que ocorreu aí foi exatamente o caos psicodinâmico. É um negócio um pouco complicado de entender, mas é exatamente isso que acontece. Então, por exemplo, é o que ocorre no caso de uma mãe que perdeu o filho. Pode ver, tempos depois, ela já não se recorda mais daquele momento da perda do filho como algo muito intenso emocionalmente. Não é mais intenso emocionalmente, não mexe tanto com as emoções dela como mexia tempos atrás, agora é diferente. Entendeu? Por quê? Porque está sempre ocorrendo o caos psicodinâmico. Né? Então, aquelas experiências que antes geravam uma carga emocional elevada, depois de um tempo, já não levam mais, já não geram mais essa carga emocional elevada. Bom, eu espero que você tenha entendido o que é o caos psicodinâmico. Isso é uma parte muito interessante do funcionamento da mente, é lindo, né? E isso aí acontece com você, né? E acontece com todos nós. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula. Tchau, tchau.